Graças a Deus, série nova de Star Wars chegando aí. E dessa vez é sobre Cassian Andor, um personagem simplesmente do melhor filme de Star Wars, que é Rogue One. Mano, não interessa, ninguém muda a minha ideia. Rogue One é o melhor filme de Star Wars. É verdade que o anúncio dessa série foi um pouco de surpresa, porque sinceramente ninguém ligava pro Cassian Andor. Mas os trailers saíram, a série parece ser bem política, tá sendo levada bem a sério. E mano, sinceramente eu tô muito animado pra assistir. Tem pouca coisa falando desse cara, mas obviamente eu reuni todas elas e eu vim falar a história dele pra vocês aqui nesse vídeo. Senhoras e senhores, eu sou o Rafael Novaes. E se você quer saber sobre a origem desse cara, saber quem é ele, como é que ele virou um capitão da Aliança Rebelde, por que ele se sacrificou no final de Rogue One, fica aí que eu vou te contar tudo. Como eu disse, não se sabe muito sobre esse personagem, mas a gente sabe que na série ela vai tratar um pouco de contar como ele se juntou à Aliança Rebelde, e já vou adiantando para vocês que foi bem cedo, inclusive. Cassian Jeron Andor, ele é um humano, basicamente, que nasceu no planeta Fest, em 26 antes da Batalha de Yavin. Basicamente, para vocês saberem, existe um sistema de numeração temporal em Star Wars que, assim como na vida real, que é antes de Cristo e depois de Cristo, em Star Wars é antes da Batalha de Yavin e depois da Batalha de Yavin. E acontece que a Batalha de Yavin foi a batalha onde o Luke Skywalker explodiu a Estrela da Morte. Então, o primeiro filme basicamente é o marco do início temporal, entendeu? Ele nasceu 26 anos antes, lá no planeta Fest, como eu já disse. Acontece que durante as Guerras Clônicas, o Andor acabou se juntando a uma célula de resistência. E ele lutou contra a República Galáctica. Sabe quantos anos ele tinha nessa época? Só 6 anos de idade. Esse foi um grande marco na sua vida. Foi a sua primeira experiência, primeira batalha que ele leva como a primeira vez que ele se juntou à Aliança Rebelde. E essa batalha ele tinha só 6 anos e ele ficou arremessando garrafa e pedra e ficou jogando lá umas coisas nos caminhantes da República, uns soldados clones. E aí acontece que seu pai era contra a expansão do militarismo da República nessa época. Ele estava lá protestando contra isso, quando de alguma forma ele foi morto. Não se sabe muito bem quando e nem como aconteceu, mas a gente sabe que seu pai morreu. E como eu disse, tem poucas coisas sobre esse personagem. E aí desde então, a gente tem um salto temporal muito grande, que é 2 anos antes da Batalha de Yavin, 2 anos antes também dos eventos lá de Rogue One. E acontece que aí a gente começa uma missão designada pelo general David Stravin para intermediar conversas entre a Aliança Rebelde e o clã Hutt. Sim, o clã do Jabba the Hutt. Lá, na verdade, ele agia como um espião duplo, porque além dele intermediar essas conversas, ele estava ali para reunir informações sobre a Guilda dos Caçadores de Recompensa. Essa foi uma das primeiras missões que a gente sabe dele, mas logo a gente acompanha uma que é a missão a Wekakoi. Eu não sei a pronúncia direito, então eu prefiro ficar com essa minha, porque sabe como é que é, né? Tem várias pronúncias. Quando junto com 2 irmãos, o Kertas e o Wismor, ele foi para Wekakoi para realizar uma missão de extração de algumas informações do Império. Só que acontece que quando ele estava num pavilhão, ele acabou sendo confrontado por um droid da série K2SO. E aí esses 2 irmãos pularam em cima do droid e conseguiram resetar sua memória, basicamente hackeando o robô e fazendo com que ele escoltasse a galera de volta até a nave. E aí, você sabe, a Star Wars tem ali umas batalhas com o Stormtrooper, mas o K2SO se junta ao Andor e eles conseguem fugir dali. E é aí que marca o grande início da amizade do K2SO com o nosso grande amigo Andor. E aí a próxima missão que ele foi designada foi de deixar um like nesse vídeo, porque ele sabe que isso ajuda muito e vocês também são do lado
dos rebeldes, né? Vocês são o lado bom da força, então é óbvio que vocês deixaram aqui o like, porque vocês não deixariam, né? Só quem é do lado bom da força deixa o like, mas os Jedis mesmo já aproveita e se inscreve no canal, né? Logo depois da missão do like, ele recebeu a missão de ir até o sistema Pfister. Eu sei, é muito difícil de pronunciar, tá? Pfister. Lá, ele e o K2, eles foram basicamente enviados para atacar um cargueiro imperial, e o Andor teve a brilhante ideia de usar gases para enganar o Império e fazer com que eles pensassem que eles estavam sendo atacados por contrabandistas que queriam roubar a carga, mas na verdade não. E aí quando eles chegaram na sala de carga, eles tiveram a grande surpresa de encontrar 3 Wookiees. E aí, ao invés de levar a carga, eles levaram esses 3 Wookiees até uma lua em Charícia. Tá vendo? Tô falando, é só pronúncia difícil, mano. Enfim, até então, só missãozinha ralé, coisas que a gente tirou dos quadrinhos. Mas aí agora vamos pra grande missão da sua vida, que a gente presenciou lá em Rogue One. Bom, o Andor ele foi enviado para uma missão no Anel de Kafrene, onde ele conhece Tibik, o informante rebelde lá do lado de Saw Gerrera. E por meio desse cara ele descobre que o Império está com planos de construir uma assassina de planetas, uma super arma que poderia dizimar um planeta inteirinho. Só que acontece que essa reunião dá meio ruim e o Andor ele acaba tendo que se livrar de 2 Stormtroopers, o que chama a atenção e faz com que outros Stormtroopers lá da área vá atrás dos dois. E o Tibik, ele tinha se machucado, então ele não tinha condições de fugir. E aí o Andor, num golpe de misericórdia, acaba matando o Tibik. Vamos concordar que na verdade eu nem acho que foi golpe de misericórdia. Ele só não queria que o cara fosse capturado e acabasse revelando algumas informações importantes. E aí então ele vai até a base rebelde lá em Yavin 4 e ele é designado a resgatar a Jyn Erso, filha de Galen Erso, que seria o suposto construtor da Estrela da Morte. E aí ele consegue ir lá, ele consegue resgatar a Jyn, e os dois então acabam sendo designados a uma próxima missão em Jedha. Nessa próxima missão, o Andor recebeu a informação de que ele deveria ficar de olho na Jyn pelo seu comportamento meio violento e imprudente. Sem contar que ele recebeu uma missão secreta de matar o Galen Erso quando eles encontrassem o cara. Indo assim, então, eles partem para uma missão em Jedha. Lá, eles partem para encontrar Saw Gerrera, só que eles acabam no meio de uma guerra civil entre os rebeldes partidários do Saw e alguns imperiais. E aí ele teve que matar um cara no meio do caminho do lado do Saw Gerrera para poder salvar a Jyn. E aí quando eles conseguem se livrar de todo esse rolê, eles acabam fazendo amizade com 2 caras muito simpáticos, o Chirrut e o Baze Malbus, apenas para logo em seguida eles serem capturados pelos rebeldes de Saw Gerrera. E aí quando eles estão sendo mantidos de refém lá pelo Saw, eles encontram um piloto imperial, o Bode, que tinha sido enviado pelo pai da Jyn para dar informações de como acabar com a Estrela da Morte pro Saw Gerrera. Só que aí os imperiais eles decidem testar a super arma, destruindo a cidade de Jedha, fazendo com que eles no último segundo conseguissem fugir por uma nave, mas só aquela galera ali conseguiu se salvar. E aí eles seguem para Eado, onde eles acabam tentando evitar ser detectado pelo Império, mas eles acabam batendo e caindo no planeta. Sendo assim, o Cassian Andor ele finge que precisa que o piloto fique lá de uma forma fácil para ele retirar o Galen Erso, mas ele na verdade vai sozinho para matar, e ele até tem várias chances de matar o Galen Erso enquanto ele está espionando uma reunião entre o Galen e o Krennic, que ele desiste de matar percebendo que havia muito mais risco ali no local. Só que logo em seguida a Aliança Rebelde ataca o lugar, o que acaba causando a morte do Galen Erso de qualquer forma. E aí ele pega a Jyn, pega o grupo, entra numa nave roubada do Império e vão para Yavin 4. E aí chegando lá em Yavin, a Jyn começa a tentar convencer a galera a ir para Scarif
para eles roubarem os verdadeiros planos da Estrela da Morte, porque um pouquinho antes do Galen Erso morrer, ele consegue passar algumas informações para Jean, só que a galera meio que não confia muito nela e não sabe da ideia. Porém, o Andor reúne ali um grupo e ele se junta a Jean e eles partem para uma missão suicida lá em Scarif. No desembarque, a Jean e o Andor eles conseguem pegar um uniforme de 2 oficiais do Império e passar pela base normalmente. A ideia de Andor era que ele criasse uma grande distração, então ele fala para o pessoal fazer 10 homens parecerem 100 e criar uma distração enorme ali pro Império focar no suposto ataque rebelde, enquanto eles roubam os planos da Estrela da Morte. E eles conseguem chegar aonde o plano tá, só que nisso eles acabam sendo meio descoberto e o K2SO ele acaba tendo que se sacrificar para manter os dois a salvo. Eles então conseguem roubar o plano e eles precisam chegar até uma torre para transmitir, quando eles são parados pelo Krennic e alguns Troopers da Morte, e aí eles lutam fazendo com que o Cassian acabasse nocauteado. Só que mais tarde ele acorda e encontra a Jean no topo da torre ali onde eles estavam, e ele consegue salvar ela de Krennic no último segundo. Ele e a Jean eles conseguem transmitir os planos para a frota rebelde e acabam indo para a praia, onde eles viram a Estrela da Morte destruir toda a Scarif. E aí Cassian olha nos olhos da Jean, diz que seu pai estaria muito orgulhoso, e então os dois aceitam a sua morte, abraçando antes de ser engolido por uma explosão do planeta. Mano, esse filme é incrível, sério. Logo depois dessa explosão a gente tem uma das melhores cenas do cinema que... Olha isso! Mano, é impossível você não ficar arrepiado com essa cena. Juro pra vocês. E a série agora do Andor vai vir pra preencher todas essas lacunas que a gente viu faltando aqui no vídeo. E eu tô animado, parece ser muito interessante. A série vai ter bastante episódio, vai ser bastante política. Eu espero que eles levem mais a sério, não seja um Boba Fett da vida. O Obi-Wan ali até que deu pra tancar, mas tem uma coisa ou outra que eu não curti. Mas Andor eu tô com as expectativas altas e eu espero que seja uma série que agregue muito pra nós, fãs de Star Wars. Sendo assim, muito obrigado por terem assistido. Se você já tinha clicado no gostei, já tinha se inscrito, mantenha aí sua inscrição, mantenha o seu like, não custa nada e vocês não sabem a diferença enorme que faz pra mim. Se você não tinha feito isso, agora é o momento, então não se preocupe, você ainda pode ser um Jedi. Comenta aqui embaixo se vocês querem algum vídeo sobre alguma coisa. A série Andor vai começar, provavelmente a gente vai ter personagem pra falar, então não vai ser a última vez que você vai ver eu falando da série aqui no canal. Mas deixa aqui embaixo se vocês quiserem saber alguma coisa específica da série. Sendo assim, muito obrigado mais uma vez por terem assistido. Valeu, falou!